Oi, meus amigos. É muito bom estar aqui de novo com vocês nesse nosso cantinho especial para falarmos da Palavra de Deus. E eu quero começar te fazendo um convite hoje. Visite o canal da Tia Z e se inscreva para que você aprenda a fazer receitas deliciosas e muito saudáveis para o seu dia a dia. Então não se esqueça, canal da Tia Z. Um beijo, Tia Z. Hoje eu quero te perguntar, você já passou por depressão? Você conhece alguém que esteja enfrentando essa doença? Depressão tem cura? Como é que eu posso ajudar alguém que esteja enfrentando essa dor? Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, então não saia daí. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu cafezinho, seu chazinho e fique ligado, porque o tema de hoje é: você pode vencer a depressão. Então vem pra cá. Hoje nós vamos ler dois textos bem curtinhos que estão no livro de Salmos, capítulo 142, versículo 7 e capítulo 18, versículo 4, que dizem assim. Vou ler aqui com vocês. Salmos 142, 7 e Salmos 18, 4. Então vamos ler primeiro Salmos 142, versículo 7, que diz assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Agora, Salmos 18, versículo 4, que diz assim: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Quando a gente lê esses dois textos, a gente percebe uma coisa. Homens e mulheres de Deus também enfrentaram a dor de alma, uma tristeza tão profunda a ponto de o salmista sentir a sua alma aprisionada num cárcere. A Bíblia fala sobre as emoções humanas e, embora ela não use a palavra depressão, ela fala da tristeza profunda, da angústia, do choro amargo, da dor e do abatimento de alma que homens e mulheres de Deus também enfrentaram. Antigamente, a depressão era conhecida como melancolia. Mas depois, isso em 1995, ela passou a ser considerada como uma doença ou um transtorno afetivo ou de humor. E hoje, para a psiquiatria, a depressão é um transtorno de humor, uma síndrome onde a principal queixa dos pacientes é o humor depressivo e muita irritabilidade durante a maior parte do dia. Alguns dos sintomas da depressão podem ser, esses são só alguns: um sentimento de culpa, pensamentos negativos, alterações no sono, uns dormem demais, outros têm insônia, alterações no apetite também, uns passam a comer compulsivamente, outros perdem o apetite, o choro frequente, a pessoa chora por qualquer motivo e chora também sem motivo nenhum. A pessoa perde o ânimo para as atividades comuns do dia a dia, não tem perspectiva nenhuma mais para o futuro, enfim, a pessoa não vê mais graça em nada. Para ela, tudo perdeu o brilho, a cor, a beleza. O dicionário Aurélio diz que a depressão é um estado patológico de sofrimento psíquico e que é marcado pelo pessimismo e por uma falta de vontade de viver e de fazer qualquer coisa. E aqui é bom a gente fazer uma paradinha um pouquinho para fazer a diferença entre tristeza e depressão. Você já percebeu que tem muita gente usando a palavra depressão para tudo? Então, brigou com o namorado e ficou triste? Tá deprimido. Não passou no vestibular? Ficou triste? Tá deprimido. Não achou a chave do carro e teve que ir de ônibus para o trabalho? Ficou chateado? Tá deprimido. Todos nós passamos por situações difíceis e é normal a gente ficar triste quando as coisas não saem como a gente queria que saíssem. A tristeza é uma reação emocional natural diante de um acontecimento ruim ou diante de uma frustração, mas o normal é que essa tristeza passe e que a pessoa continue ali a sua vida, a sua rotina. Então, é aí que a gente precisa ficar atento. Quando a tristeza começa a sair do controle e não quer passar, não quer ir embora, quando essa tristeza se estende por um período longo demais, então a gente acende o sinal vermelho, porque ela pode dar lugar à depressão. E quando a gente fala de depressão,
logo aparecem os achólogos, que começam a dar suas opiniões sobre o assunto. Então, uns acham que depressão é preguiça. Olha só, essa pessoa dorme o dia inteiro, é um preguiçoso, não quer saber de trabalhar, não quer saber de fazer nada. Outros tratam a depressão como frescura. Eu já vi muita gente da minha geração dizer assim: ah, na minha época não tinha nada disso não. Se eu falasse para o meu pai que eu estava com depressão, você acha mesmo que ele ia me levar para um psicólogo? Ele ia me dar um cesto de roupa para eu lavar. Outros dizem ainda que depressão é manifestação demoníaca. Então eles dizem, isso só pode ser coisa do diabo. Outros dizem ainda que a pessoa está em depressão porque está em situação de pecado, porque não tem Deus, porque não tem fé. Então elas dizem, fulano está desse jeito porque não vai à igreja, porque não ora, porque não lê a Bíblia. Então, esses achismos e esses julgamentos feitos por pessoas que condenam, que apontam, sem conhecer o que realmente se passa na alma de uma pessoa com depressão, isso traz mais peso e mais dor para ela, porque ela já está sofrendo com a dor da depressão. E não é dor física não, é dor de alma. E essa pessoa ainda tem que ouvir os outros dizerem, vamos lá, levanta da cama, vá dar uma volta. Ou então, você está exagerando, tem pessoas em situações bem piores que a sua. Ou ainda, arruma um trabalho, que isso passa. A Bíblia diz que a gente não deve esmagar a cana que já está quebrada. A pessoa já está sofrendo. Para que eu vou colocar mais um peso para ela carregar? A intenção por trás desses comentários pode até ser boa, porque a família fica muito angustiada, querendo ver a pessoa reagir a qualquer custo. Imagine, você que é mãe, ver seu filho dentro de um quarto o tempo todo, sem querer falar com ninguém, sem ânimo para sair com os amigos, sem ânimo para estudar, para trabalhar, na verdade, sem ânimo para fazer nada. Eu já vi casos de pessoas que ficaram tão desanimadas com tudo, perderam a graça pela vida e passaram a não querer mais escovar os dentes, não querer mais pentear o cabelo, fazer a barba, tomar banho, um desânimo total. E qual o motivo da depressão? Qual a causa? O que starta esse processo depressivo? A depressão ela pode tanto surgir sem um motivo aparente, como pode aparecer depois de um acontecimento importante, como um divórcio, por exemplo, a falência da empresa, a perda do emprego, a morte de uma pessoa próxima, o diagnóstico de uma doença grave. Então, esses acontecimentos, eles são chamados de gatilhos, porque eles desencadeiam sentimentos de tristeza, de angústia e de depressão. Há pouco tempo eu conversei com uma pessoa que estava se sentindo muito confusa com seus sentimentos, com as suas emoções, e ela achava que realmente estava passando por uma depressão. Então eu fui conversar com ela e ela me disse que não conseguia parar de chorar. Ela ia lavar a louça, ela chorava. Ela falava com alguém no telefone, ela chorava. Ela ouvia uma música, ela chorava. O cachorro latia, ela chorava também. Então eu perguntei para ela assim, aconteceu alguma coisa que possa ter desencadeado essa tristeza toda? Ela me disse então que não tinha motivo aparente nenhum e que ao invés de ela estar tão triste, ela devia estar pulando de alegria, agradecendo a Deus por uma grande bênção que ela tinha acabado de receber. E aí por isso que ela ficou mais confusa, porque ela pensava assim, se eu acabei de ser tão abençoada, por que essa tristeza toda invadindo meu coração? E ela me disse que o pior de tudo era ter que lidar com o julgamento das pessoas. Mas como é que pode? Ela tem de tudo, olha para a vida dela. Ela tem casa, ela tem carro, ela tem um trabalho, ela tem uma família. Ela é muito mal agradecida, devia estar pulando de alegria e sendo grata a Deus por tudo. Essas pessoas que fazem esse tipo de julgamento, elas não conhecem a dor do outro. E na verdade elas não se interessam pela dor que o outro está passando. Elas não têm compaixão e não conhecem nada sobre a tristeza que a depressão causa na alma de alguém. Mas elas querem dar a sua opinião. E esse julgamento coloca ainda mais peso, como a gente falou, sobre a pessoa que está deprimida. Coloca ainda mais sentimento de culpa nas costas dela, porque ela realmente tem de tudo. Está tudo bem no seu mundo exterior. E ela não teria nada do que reclamar,
mas o seu mundo interior está uma bagunça, está em desordem. A depressão, então, ela pode ter um gatilho ou pode surgir do nada, sem um motivo aparente. No caso dessa pessoa com quem eu conversei, além do terapeuta, ela me disse que ia procurar também um endocrinologista para uma avaliação hormonal, porque o desequilíbrio dos hormônios, a disfunção hormonal, também deve ser levada em consideração. Por isso é sempre importante uma avaliação médica, porque o médico vai pedir os exames necessários para identificar as possíveis causas desse desequilíbrio emocional. E depois de conversar com essa pessoa, depois de sentir a dor que ela estava sentindo, eu pude entender melhor o salmista, quando ele disse que a sua alma estava num cárcere e que a tristeza que ele sentia era uma tristeza profunda, uma tristeza de morte. É como se a alma da pessoa tivesse aprisionada num lugar escuro, solitário e sombrio. Então, antes de julgar, a gente precisa conhecer a dor do outro. O que essa pessoa está passando? Por que ela está se sentindo assim? Falar com ela, conhecer os sentimentos dela, pedir para ela falar sobre os sentimentos dela. Então, a gente precisa se colocar no lugar do outro, porque a depressão, ela não escolhe classe social, ela não escolhe idade, ela não tem um público específico, ela atinge ricos e pobres, jovens e velhos, doutores e analfabetos, religiosos e ateus, enfim, todos nós podemos um dia enfrentar essa dor. Às vezes, alguém vai aconselhar uma pessoa que está passando por depressão e diz assim: você precisa orar. Mas e se a pessoa não tiver forças para buscar a Deus? Tem situações em que a pessoa não consegue nem orar. Eu conversei há pouco tempo com uma amiga que me disse que estava percebendo que a tristeza estava rondando e que queria se instalar no coração dela. Então ela falou comigo pelo WhatsApp e pediu ajuda. Ela disse assim: ore por mim. E eu tenho realmente orado por ela, para essa minha amiga, para que o coração e a mente dela estejam blindados contra toda a investida do inimigo, tentando roubar a paz e a alegria do coração dela. Então, se você não tiver forças para orar, para buscar a Deus, peça para alguém orar por você, peça para um intercessor clamar e interceder pela sua vida. Mas a gente não pode pensar assim: bom, então eu vou orar e está tudo resolvido. A oração, ela é fundamental em qualquer situação. E a Bíblia diz que a gente precisa orar sem cessar. E a gente sabe que Deus é Deus e que se Ele quiser, se for da vontade dEle, a porta vai se abrir e o milagre vai acontecer. Tem uma canção que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. E é uma verdade. Deus é soberano e Ele pode determinar que o milagre, que a cura, aconteça de forma instantânea na minha vida. Ou Ele pode me fazer passar pelo processo da cura, porque Ele sabe do que eu preciso. Então Ele sabe que eu preciso de uma fé mais firme, Ele sabe que eu preciso aprender a depender dEle, que eu preciso aprender a descansar nele. Ele sabe que eu preciso segui-lo mais de perto. Então, Ele não me concede o milagre instantaneamente, mas Ele me faz percorrer o caminho da cura, como Ele fez lá com os 10 leprosos que foram curados no caminho, enquanto iam se apresentar ao sacerdote. Então Deus pode me curar de forma instantânea, num estalar de dedos, com uma palavra, como Ele pode também me curar no caminho, por meio de uma terapia, por meio de um tratamento médico, já que os médicos são instrumentos usados por Deus na realização do milagre também. Há alguns anos eu vivi uma situação de depressão. Eu sempre fui muito metódica no meu trabalho, sempre procurei cumprir todas as ordens com muito zelo e sempre procurei fazer meu trabalho da melhor forma possível. Mas apesar de todo o meu empenho, eu sofri uma perseguição muito séria no meu trabalho. Foi um período muito difícil. Pensa numa pessoa toda certinha que queria fazer tudo bem perfeitinho.
e que de repente se vê numa situação de perseguição. Eu fiquei profundamente triste, arrasada. No início eu não identifiquei aquilo que eu estava sentindo como uma depressão. Eu achava que era só uma tristeza por causa de tudo que eu estava enfrentando e que isso logo ia passar. Eu me senti injustiçada, minha alma ficou profundamente abatida. Eu chorava o tempo todo. Quando o dia amanhecia, eu não queria me levantar da cama. A vontade que eu tinha era de ficar bem quietinha ali debaixo das cobertas e de preferência sem falar com ninguém. Eu queria ficar ali com a minha dor. E a hora de ir para o trabalho virou um verdadeiro martírio para mim. O pior é que eu ainda carregava um sentimento de culpa muito grande, porque eu pensava assim: como eu posso ser tão ingrata? Tanta gente precisando de um trabalho e eu aqui, sem querer ir para o meu. O tempo foi passando, mas a tristeza não. E eu só chorava. Então eu procurei ajuda médica e na época eu fui diagnosticada com depressão. E eu me lembro que numa das consultas o médico me passou um medicamento que eu tomei por um período muito curto de tempo e junto com o remédio ele me disse assim: você precisa levantar a cabeça e seguir em frente. Você ainda tem muito chão para andar, então faça as coisas que você gosta para tornar a sua jornada mais leve. O que você mais gosta de fazer? Ele disse. Então faça isso. Eu sei que a partir daquele dia eu comecei a, sempre que dava, fazer o meu trabalho acompanhada de uma colega. Então eu não ia mais sozinha. E aqui fica a minha gratidão a Leal, a Cidinha, a Sulessandra, a Janes, ao Ítalo, a Rosali, que sempre estiveram comigo e sempre me apoiaram e me ajudaram muito. Então, depois do cumprimento de cada missão, eu trabalhava na rua, a gente parava para tomar um cafezinho, um chazinho, para comer uma crepioca, para chupar um picolé, e a gente conversava muito e dava muita risada. Às vezes, a missão que a gente tinha para cumprir era tão difícil e às vezes tão perigosa, mas a companhia desses amigos foi deixando tudo mais leve. Então, eu fui recuperando a confiança, a alegria, o ânimo e a vontade de seguir em frente. Essa atitude simples foi tirando da minha alma aquela tristeza, foi tirando a minha alma daquela prisão, daquela escuridão. Eu comecei a fazer aula de violão. No início eu fiquei bem desanimada, mas eu fui assim mesmo. Comecei a me encontrar mais com os meus amigos, a Ivete, o William, a Cidinha, a Rosali, para a gente conversar, para a gente rir, e isso me fazia muito bem. Então esse conjunto de medidas que eu tomei, a oração, a ajuda do terapeuta, a medicação, os amigos, a ajuda do meu maior amigo e consolador, o Espírito Santo de Deus, a minha família, fazer coisas que me davam prazer. Tudo isso foi tirando o peso da minha caminhada, foi tirando a minha alma daquela prisão escura e a depressão foi embora, graças a Deus. Então, primeiro eu precisei reconhecer que eu estava doente e que eu precisava de ajuda. Depois eu tomei uma decisão. Eu disse assim: eu preciso sair dessa prisão, eu não posso viver nessa tristeza. Mas aqui vai um recado. A gente não pode ficar só na decisão. Eu preciso agir na direção dessa decisão que eu tomei. Não adianta nada eu dizer: agora está decidido, eu vou sair dessa situação. Mas aí eu continuo deitada, sem fazer nada, esperando as coisas acontecerem, esperando as coisas mudarem. Então eu comecei a fazer coisas que foram trazendo a alegria de volta para o meu coração. Foi um período em que eu chorei muito nos pés do Senhor, mas foi um período de muita intimidade com Deus. Eu tenho certeza de que essa situação me levou para mais perto dele. E paralelamente à medicação que o médico me prescreveu, eu saí daquele consultório naquele dia, decidida a mudar a minha conduta em relação àquele problema. Na verdade, o problema não deixou de existir. Eu precisei conviver com aquela perseguição por algum tempo, mas eu passei a enxergar o problema com outros olhos. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida.
Tem uma canção que sempre me remete a esse versículo. Ela é mais ou menos assim: o preto e branco tem cor, a vida tem mais humor, e pouco a pouco o vazio se completa, o errado se acerta, o quebrado conserta, e assim tudo muda mesmo sem mudar. Foi isso que eu experimentei. A situação permanecia a mesma, mas a minha mente tinha sido renovada. Eu tirei os meus olhos das circunstâncias e tudo começou a mudar, mesmo sem mudar. É isso que a gente chama de metanoia. É a mudança de pensamento. Eu deixei de acreditar que a minha vida estava arruinada, que todo aquele empenho e dedicação no meu trabalho tinham sido inúteis, tinham sido jogados na lata do lixo. Então eu comecei a experimentar um novo jeito de enxergar as coisas. Foi um exercício. Eu fiz um ajuste no foco. Paulo disse pra gente assim: vocês têm a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela não está condicionada às circunstâncias. O que foi então esse ajuste no foco? Eu parei de fazer publicidade da minha dor. Eu parei de me vitimizar. Eu parei de murmurar. Eu parei de querer que todo mundo soubesse o quanto eu tinha sido injustiçada e como eu estava sofrendo por isso. Sabe quando você está ouvindo um rádio numa determinada estação e de repente você fala: não quero mais, vou trocar. Aí você aperta um botão, muda ali a estação, muda a frequência e passa a ouvir uma outra coisa? Foi assim que eu fiz. Então, como diz a canção, o que era preto e branco passou a ter cor. E tudo mudou, mesmo sem mudar. Quando eu conto, parece que foi tudo tão simples, né? Mas não foi não. Só eu, a minha família, os meus amigos e Deus sabemos como foi difícil. Eu precisei passar pelo processo da cura. Eu precisei passar pelo vale da sombra e da morte. Mas o que eu quero dizer é o seguinte para você: se foi possível para mim, vai ser possível para você também. E eu sei que existem casos mais severos da depressão, mas seja qual for o seu caso, é uma depressão leve, é uma depressão moderada, é uma depressão mais grave, em qualquer um desses casos, o mais importante é você identificar, reconhecer que você está doente e que precisa de ajuda, da ajuda de um profissional. Então, o que eu posso fazer para ajudar alguém que esteja enfrentando a depressão? Se for alguém da minha família, eu tenho que estar muito atenta com essa pessoa, com a mudança de comportamento dela. De repente, ela não quer mais sair do quarto, só fica isolada, está com alteração no apetite ou no sono, está sempre muito triste, está sempre muito irritada, não tem ânimo para nada. Então, quando a gente percebe que um familiar nosso está apresentando esses sintomas ou alguns deles, é hora de pedir ajuda profissional. Porque nas outras doenças, num câncer, por exemplo, a pessoa ela luta com todas as suas forças para sobreviver. Mas na depressão, a pessoa não quer ou não tem forças para lutar pela vida. O seu desejo é fechar as cortinas da vida e colocar um ponto final em tudo. Um ponto final naquele sofrimento, né? O que ela quer mesmo, na verdade, é parar de sofrer. A gente precisa estar bem perto desse familiar, desse amigo e deixar ele falar sobre o que ele está sentindo. A gente precisa ver se ele já procurou ajuda médica, se já está recebendo o tratamento médico adequado. E o uso ou não do remédio vai depender da avaliação do psiquiatra, que é o competente para prescrever o remédio certo na dosagem certa para essa pessoa que está passando por isso. E o que mais eu posso fazer para ajudar alguém que esteja passando por depressão, seja na minha família ou seja um amigo? Eu posso orar por ela, eu posso oferecer colo, um ombro amigo, um ouvido atento e um coração generoso. E tudo isso faz parte do pacote do tratamento da depressão. Então não é uma coisa só, é um conjunto de medidas que são tomadas e a pessoa vai conseguindo então vencer a depressão. E finalmente eu preciso compartilhar com essa pessoa que está passando por isso a esperança do Evangelho, o poder da graça de Deus e o consolo do Espírito Santo. Deus nos vivifica segundo a sua palavra. Ele tira a nossa alma do cárcere. Eu ouvi um pastor dizendo o seguinte, eu achei interessante e quis ler aqui para vocês. Diz o seguinte, deixa eu pegar meus óculos aqui. Ele falou assim: Deus acende a luz da esperança no túnel escuro do nosso sofrimento.
Ele arranca os gemidos da nossa alma e coloca em nossos lábios um cântico novo, um cântico de vitória. Eu achei muito interessante, porque mais ou menos, enquanto eu ia lendo, eu ia vendo aquilo que tinha acontecido comigo. E foi mais ou menos assim, o Senhor foi tirando a minha alma daquele cárcere, foi trazendo luz onde era só escuridão. Depois da experiência que eu tive com a depressão, eu entendi que Deus sempre tem um propósito em todas as coisas e que Ele pode, de um aparente mal, fazer um grande bem. Depois que tudo passou, Deus me levou ao livro de Gênesis, no capítulo 50, versículo 20. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês. É um versículo curtinho. Diz assim, Gênesis 50, capítulo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Graças a Deus por isso, né? Aquele homem que me fez passar por tanto sofrimento, pelo vale da sombra e da morte. Era um homem muito duro e temido por todo mundo. Todos os comentários que eu ouvia sobre ele sempre giravam em torno da sua arrogância, da sua dureza de coração. Eu não conheci uma só pessoa que tivesse algo de bom para falar dele. Então, enquanto ele me perseguia, enquanto eu passava por toda aquela tribulação, eu questionava a Deus. Senhor, por que comigo? Por que o Senhor permitiu essa perseguição tão cruel? Uma palavra tua e eu ficaria livre daquele homem tão perverso? E enquanto eu desenrolava a minha lista de porquês para Deus, Deus de forma muito suave me respondia assim, me respondeu assim. Filha, quem oraria por aquele homem? Quem se importaria com a vida dele, com a salvação dele? Talvez outro no seu lugar estaria agora esbravejando, amaldiçoando a vida dele, desejando a morte dele. Mas você tem orado pela vida dele todos os dias. E realmente foi isso que eu fiz. Por todos os dias eu orava por ele. Quanto mais ele me perseguia, mais eu colocava meus joelhos no chão e mais eu orava pela vida dele. Na verdade, Deus não viu só as minhas lágrimas, mas Deus ouviu as minhas orações pela conversão daquele homem. Para que ele tivesse um encontro verdadeiro com Cristo, como Paulo teve um dia. Paulo foi o grande perseguidor dos cristãos. Mas depois do seu encontro com Jesus, ele se tornou o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Eu tive notícias tempos depois de que aquele homem teria se convertido ao Evangelho, que tinha se transformado num outro homem, num novo homem, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja aí passando por uma depressão, por essa dor de alma, por essa tristeza de morte. Mas Deus quer atravessar esse vale com você. E quando você chegar do outro lado, quando a sua alma estiver livre desse cárcere, você será levantado por Deus como uma resposta de oração para outras pessoas que estiverem enfrentando essa mesma dor. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. E se você gostou e acha que ela pode ajudar alguém que esteja passando agora por uma depressão, por alguma tristeza profunda, então compartilhe, dê o seu like, ative o sininho, deixe o seu comentário e se inscreva no canal para que a gente esteja juntinhos aqui de novo na próxima semana, vivendo a palavra de Deus. Obrigada pela sua companhia, fique com Deus, um grande beijo e até lá, se Deus quiser.